Dai Shugyo, Dai quer dizer grande, Shugyo, prática, uma grande prática. Grande prática. Existe uma famosa história zen sobre um mestre chamado Hyakujo, Ekai, e uma raposa selvagem. A história é a relação entre a prática budista e a lei de causa e efeito, a lei da causalidade. Essa relação é explicada em duas maneiras, uma completamente contrária à outra. A primeira explicação diz que alguém de grande prática não cai em causa e efeito. Em outras palavras, nega a influência de causa e efeito sobre alguém que esteja praticando de forma grandiosa. A outra explicação diz, não fique sem clareza sobre causa e efeito. Em outras palavras, afirma a influência de causa e efeito sobre alguém que está fazendo a grande prática. Mestre Dogen considerava a diferença entre essas duas explicações sendo apenas um assunto de pensamento intelectual e que a situação, na realidade, não tinha tal dicotomia. Ele explica que alguém de grande prática transcende tanto a negação e a afirmação da lei de causa e efeito, agindo aqui e agora no mundo real. Muito bem, agir aqui e agora no mundo real, sem ficar com tantas questões intelectuais a respeito, né? Então, essa é a visão de Dogen Zenji Sama, que nós vamos ler agora. Lembrem-se que isso aqui é um texto do século XIII, de 1200 e pouco. Então, tem analogias, tem maneiras de falar daquela época. O texto em japonês foi traduzido para o inglês. E claro que durante essa tradução, o Gudo Nishijimi e o Chodo Cross procuraram atualizar de forma que a gente possa compreender hoje em dia o que ele está falando, tá bom? E eu vou fazer o que eu posso aqui na tradução. O mestre Dogen começa dizendo assim, quando o mestre Zen Daichi, da montanha de Hyakujo, em Koshu, ele é o sucessor de Basso. Ele era chamado de Ekai na sua vida. Ele dava uma instrução informal. Um senhor de idade geralmente se apresentava. Ele sempre ouviu o Dharma com os outros monges. E quando a assembleia se retirava, esse senhor se retirava. Inesperadamente, um dia, ele não se retira. E o mestre pergunta a ele, quem é que está em frente a mim? E o senhor responde, eu não sou uma pessoa. Em eras passadas, na época de Kashyapa Buda é o sexto dos 7 antigos Budas, ou seja, do passado eterno. Então, no tempo de Kashyapa Buda, para o lado do passadão, eu vivia nesta montanha. Uma vez um praticante me perguntou, será que as pessoas no estado da grande prática caem na lei de causa e efeito ou não? E eu respondi que eles não estavam sujeitos à lei de causa e efeito. Desde então, eu tenho me mantido no corpo de uma raposa selvagem por 500 vidas. E agora eu suplico a você, mestre, me diga uma palavra de transformação, uma palavra de verdade. Eu quero me libertar do corpo de uma raposa selvagem. Então eu pergunto, será que até as pessoas no estado da grande prática estão sujeitas à lei de causa e efeito ou não? E o mestre disse, você precisa ter clareza sobre causa e efeito. Esteja sem ambiguidade sobre causa e efeito. Ao ouvir essas palavras, o senhor de idade imediatamente percebe a grande realização, tem o grande despertar. Ele faz as prostrações e diz, eu já me libertei do corpo da raposa selvagem e eu gostaria de permanecer na montanha atrás desse templo. Posso pedir ao mestre para fazer um funeral de um monge para mim? E o mestre chama ao monge supervisor para bater no bloco de madeira e dizer à assembleia, depois da refeição, nós vamos nos despedir de um monge morto. E os monges começam a discutir entre si, dizendo, mas a comunidade está toda aqui.
Não tem ninguém doente e ninguém morreu? Qual é a razão para isto? E depois da refeição, o mestre foi visto liderando os monges aos pés de uma rocha na montanha atrás do templo e pegando o corpo de uma raposa morta com um cajado. Eles cremaram de acordo com os métodos formais. E à noite, o mestre fez uma pregação formal na sala do Dharma sobre o episódio. O Bakuki I, que morreu entre 855 e 859, sucessor de mestre Ryakujo, esse mestre Obaku foi criado uma ordem chamada Ordem Obaku, que tem um templo dele nas cercanias de Kyoto. Obaku então pergunta: o homem do passado deu uma resposta errônea, como uma palavra de transformação, e entrou no corpo de uma raposa por 80 vidas? Se ele não tivesse feito erro naquele momento, o que teria acontecido? E o mestre diz: vem aqui que eu digo para você. O Baku se aproxima e dá um tapa no mestre. O mestre junta suas mãos e ri, dizendo: você está apenas exprimindo que a barba de um estrangeiro é vermelha. Mas você também não sabe o fato de que uma pessoa de barba vermelha é um estranho, é um estrangeiro. Este koan, este caso, diz Dogen Zenji-sama, é a prática da grande prática em si mesmo. Como o idoso diz, a montanha em Koshu de Ryakujo existe desde as eras mais antigas de Kasyapa Buda. E a montanha em Koshu de Ryakujo existe no presente, na era de Shakyamuni Buda. E esta é uma palavra real de transformação. A montanha de Ryakujo do passado, da era de Kasyapa Buda, e a montanha de Ryakujo da era presente de Shakyamuni Buda não são uma e não são diferentes. Eles não estão 13 antes e 13 depois. A montanha de Ryakujo da montanha de Ryakujo não era antigamente a montanha de Ryakujo do Buda Kasyapa. Mesmo assim, existe um pronunciamento. Eu costumava morar nesta montanha, ensinando ao praticante os ensinamentos do atual Ryakujo para o velho. E a questão que, uma vez um praticante perguntou, é semelhante à questão do idoso perguntando agora. Ao fazer uma coisa, é impossível fazer outra. Se nós negligenciarmos o primeiro movimento, nós vamos perder o segundo. O praticante do passado pergunta: será que até mesmo pessoas no grande estágio de prática na montanha de Ryakujo do passado cai ou está sujeito à lei de causa e efeito ou não? Essa pergunta não deve ser compreendida facilmente numa corrida. Pela primeira vez, desde a primeira vez que o Dharma de Buda se espalhou, e desde que o ancestral veio do oeste, que é o Bodhidharma, né? Devido às palavras da velha raposa selvagem, nós ouvimos a questão do praticante do passado. Como se nunca houvesse existido previamente. Por isso dizemos que é raramente ouvido. E quando nós compreendermos e apanharmos a grande prática, será apenas causa e efeito em si mesmo. Porque esta causa e efeito é sempre
a completa compreensão de causas e a completa compreensão dos efeitos. Nunca se acomodou uma discussão de estar sujeito ou não sujeito, e nunca se acomodam palavras de estar claro ou escurecido. Se não cai, se não está sujeito a causa e efeito, é um erro. Não esteja obscurecido sobre causa e efeito, também pode ser um erro. E quando erros são colocados em seus lugares como erros, isto é entrar no corpo de uma raposa selvagem. Isto é libertar-se do corpo de uma raposa selvagem. E aqui existe um princípio. Não está sujeito a causa e efeito. Através de um erro na era de Kasyapa Buda, esse erro não é um erro na época de Shakyamuni Buda. Embora na época atual Shakyamuni Buda diga não seja obscurecido sobre causa e efeito, ele se liberta do corpo de uma raposa selvagem. Na era de Kasyapa Buda, um diferente princípio pode ser realizado. Nas palavras do idoso, desde então eu estive no corpo de uma raposa selvagem por 500 vidas. O que é estar no corpo de uma raposa selvagem? Não é de uma raposa selvagem que existia no passado, na forma de Ryakujo? É impossível que o antigo Ryakujo originalmente seja uma raposa selvagem. Dizer que a alma ou o espírito do antigo Ryakujo o deixa e se força dentro da carne, da pele de uma raposa selvagem, isso é não budismo. Isso não é budismo. E uma raposa selvagem não pode vir e subitamente engolir a forma de Ryakujo. Se nós dissermos que o antigo Ryakujo subsequentemente se transformou numa raposa selvagem, ele primeiro precisa se livrar do corpo do antigo Ryakujo, para que ele possa então entrar no corpo de uma raposa selvagem. A montanha de Ryakujo nunca pode ser trocada pelo corpo de uma raposa selvagem. O chefe da montanha, né? Como poderia causa e efeito ser dessa forma? Causa e efeito não são nem inerentes, nem iniciadas. Causa e efeito não ficam à toa esperando por uma pessoa. Mesmo a resposta, elas não caem em causa e efeito, está errada. A pessoa que responde nem sempre penetra o corpo de uma raposa selvagem. Se penetrar o corpo de uma raposa selvagem fosse um resultado inevitável kármico, essa resposta errada ao praticante, então os rinzais e os tokusans dos tempos recentes, junto com seus seguidores, teriam todos, ou centenas ou milhares deles, se tornado raposas selvagens? E além deles, o não confiável veterano antigo das últimas 200, 300 anos seriam incontáveis raposas selvagens. Entretanto, nunca se ouviu falar deles se tornarem raposas. Muitas seria mais do que necessário de ter visto ou ouvido. Você pode dizer que eles não fizeram tal erro, mas muitos outros erros e muitas respostas confusas são piores do que eles não estão sujeitos a causa e efeito. Aqueles que não podem nem mesmo ser colocados na periferia do Buda de Dharma são muitos. Nós devemos conhecê-los com o olho do conhecimento na prática, porque a menos que sejam equipados com o olho, nós não podemos separá-los. Em conclusão, nós nunca deveríamos dizer que, como resultado de responder erroneamente, a pessoa se torna o corpo de uma raposa selvagem, ou que o resultado de responder bem não se torna o corpo de uma raposa selvagem. Essa história não nos conta qual é o estado depois de se libertar do corpo de uma raposa selvagem. Presumivelmente,
embrulhado num saco de peles. Pode ser uma pérola. Ao contrário desse ponto de vista, pessoas que nunca viram ou ouviram o Dharma de Buda dizem: quando nós completamente nos libertarmos da raposa selvagem, nós retornaremos ao oceano essencial da iluminação original. Como resultado da delusão, nós vamos cair na vida de uma raposa selvagem por uns tempos. Mas quando nós realizarmos a grande iluminação, descartaremos o corpo da raposa selvagem e voltaremos à essência original. Isto é teoria não budista de retornar a um eu original. Não é o Dharma de Buda de jeito nenhum. Hon significa original. Kaku é Bodai, ou seja, o despertar. No século Tendai, o conceito de Hongaku, iluminação inerente, e Shikaku, iluminação iniciada, representam pontos de vista opostos da natureza Buda. E esta oposição causa um conflito na mente durante a adolescência de Mestre Dogen como monge do Tendai. E esse conflito foi finalmente resolvido quando ele encontra Mestre Tendô Nyojo, que diz para ele: apenas sente, cara, vai sentar, vai fazer zazen. A não budista teoria de retornar ao original. Isso não é o Dharma de Buda. Se nós dissermos que uma raposa selvagem não é a essência original e que há não iluminação original numa raposa selvagem, isto não é o Dharma de Buda. Se nós dissermos que quando nós realizamos a grande iluminação, nós saímos e descartamos o corpo de uma raposa selvagem, então isso não seria a grande iluminação da raposa selvagem. E nós não teríamos, e a raposa selvagem não teria sido de nenhum propósito. Nós nunca devemos falar isso. Pela virtude do mundo de transformação do estado presente de Ryakujo, a raposa selvagem, que foi no passado Ryakujo, tem sido por 500 anos subitamente se liberta da raposa selvagem. Nós deveríamos clarificar esse princípio. Quando uma pessoa que passa fala uma palavra de transformação, uma pessoa que passa liberta outros do corpo de uma raposa selvagem. Então as montanhas, os rios e a terra têm falado incontáveis palavras de transformação desde o passado. E essas inúmeras palavras de transformação têm sido repetidas de novo e de novo. Mas no passado, o Senhor não se libertou do corpo de uma raposa selvagem. Ele se liberta do corpo da raposa selvagem com a palavra de transformação do atual Ryakujo. As montanhas, os rios e a terra nunca falaram palavras de transformação. E o presente Ryakujo, para ele falta o significado de abrir a sua boca. Mais ainda, muitos mestres do passado, através das eras, deixaram de compreender a expressão de não depender de, por não estar claro sobre, como sendo igualmente válidas. Mas se nunca obtiveram a experiência corporal de não depender e não estar claro sobre, dentro da correnteza dessas próprias palavras, consequentemente nunca experimentaram a pele, carne, ossos e medula, de depender, de entrar no corpo de uma raposa selvagem, nem experimentaram a pele, carne, ossos e medula de libertar-se do corpo de uma raposa selvagem. Se a cabeça não estiver correta, o rabo nunca estará correto. Nessas linhas, nas palavras do Senhor, desde então eu caí no corpo de uma raposa selvagem por 500 vidas. Qual é o sujeito que cai? E exatamente qual é o objeto no qual caiu?
no exato momento de cair no corpo de uma raposa selvagem, que forma e graduações o universo tem de continuar do passado ao presente? Por que a série de palavras de não depender de causa e efeito resultam em 500 vidas repetitivas? E o que significa? No pé da rocha da montanha atrás do templo existe uma pele? Que lugar concreto é esse? Não está sujeito a causa e efeito? É cair no corpo de uma raposa selvagem e ouvir não esteja confuso sobre causa e efeito? É libertar-se do corpo de uma raposa selvagem? Mesmo que haja instâncias de cair e libertar-se, são apenas causa e efeito da raposa selvagem. Entretanto, desde tempos antigos as pessoas têm dito: porque não cai em causa e efeito, é uma expressão que parece refutar causa e efeito. Essa assertiva é sem nenhuma razão. É assertiva de pessoas que estão na escuridão. Mesmo que o antigo Ryukujô tenha ocasiões de dizer não estão sujeitas a causa e efeito, ele tem um estado no qual é impossível para a grande prática deludir outros, e é impossível para ele refutar causa e efeito. E ele disse: o significado de não estar claro sobre causa e efeito, em outras palavras, não seja ignorante de causa e efeito, porque a grande prática transcende causa e efeito em si mesmo. Ela se liberta do corpo da raposa. Na verdade, é 80% ou 90% da realização dos olhos do aprendizado na prática. E assim, ao mesmo tempo, aí tem um verso, né? Na época do Buda Kasyapa, nós vivemos nesta montanha. No tempo de Shakyamuni Buda, estamos vivendo nesta montanha. O corpo antigo e o corpo presente, a face do sol e a face da lua. Feche os fantasmas da raposa selvagem e manifeste o fantasma da raposa selvagem. Como é que uma raposa selvagem saberia de suas 500 vidas? Como que alguém pode dizer que uma raposa selvagem conhece 50 vivas usando a inteligência da raposa selvagem, quando a inteligência da raposa selvagem não foi completamente conhecida os fatos de uma vida? Quando uma raposa selvagem, sem falha, conhece que está caindo em uma das 500 vidas, então a realidade é realizada. Não conhece completamente uma só vida. Há instâncias de conhecer e há instâncias de não conhecer. Há instâncias de saber e não saber. Dado que o corpo e o conhecimento não surgem com o passado juntos, é impossível de contar 500 vidas. E é impossível de contar as palavras 500 vidas. Pode ser uma fabricação? Se alguém disser que conhece outro uso da inteligência, além da inteligência da raposa, então não é o conhecimento de uma raposa. Quem poderia conhecer no lugar de uma raposa selvagem? Sem nenhum caminho de clara compreensão através do saber e não saber, nós não podemos falar de cair no corpo de uma raposa selvagem. E não existe o cair no corpo de uma raposa selvagem. Então não existe libertar-se do corpo de uma raposa selvagem. E se não há nem entrar e nem sair, não pode ter um antigo Ryukujô. E se não há um antigo Ryukujô, não pode haver um presente Ryukujô. Nós devemos investigar em detalhe. Utilizando a razão, nós deveríamos testar e vencer todas as falácias que foram ouvidas de novo e de novo através de Liang, Chen, Sui, Tang, Sun, de todas essas dinastias. O velho não-homem, entretanto, diz ao atual Ryukujô: por favor, faça para mim uma cerimônia funeral de um monge morto.
Essas palavras não deveriam ser assim. Desde o tempo incontáveis de Ryakujo, bons conselheiros não duvidaram ou ficaram surpresos essas palavras. O ponto é este: como poderia uma raposa morta ser um monge morto? Sem ter recebido os preceitos? Sem ter experimentado os retiros de verão? Sem as formas dignificadas? Sem os princípios de um monge? Se um ser como esse pode passar por uma cerimônia funeral de um monge, todas as pessoas mortas, que nunca deixaram suas famílias, sejam quem for, deveriam receber os mesmos rituais de um monge morto. Um leigo, uma leiga, se assim pedissem, deveriam recebê-lo. Da mesma forma que uma raposa morta. Quando nós olhamos a tal exemplo, não existe ninguém e nós não podemos ouvir ninguém. Nenhuma cerimônia foi autenticamente transmitida como essa no budismo. Mesmo que quiséssemos fazê-los, não seríamos capazes. As palavras que Ryakujo cremou de acordo com os métodos formais estão além de dúvida. Mas é possível que seja um erro. Lembre-se, há procedimentos para todos os rituais para um monge morto. Pelos esforços de entrar na sala de Nirvana, de procurar a verdade ao chegar no jardim da iluminação, e não são feitos de qualquer jeito. Mesmo que a raposa selvagem, aos pés de uma rocha, clame ser um antigo Ryakujo, como poderia a conduta de um monge completo estar presente nela? Como poderiam os ossos e a medula dos Budas ancestrais estar ali? Quem pode testificar que é o antigo Ryakujo? Não despreze e não faça pouco dos níveis do Dharma dos Budas ancestrais por aceitar a transformação de um fantasma como a raposa selvagem como verdadeira. Como descendentes de Budas ancestrais, dê peso ao Dharma de Buda e aos Budas ancestrais. Nunca sigam a requisição que Ryakujo faz. É difícil de encontrar, mesmo que seja um assunto ou um método. Não seja influenciado por vulgaridade secular. Não seja liderado pelos sentimentos humanos. Neste país do Japão, os antigos Budas, as formas antigas de Buda e as formas dos ancestrais, têm sido dificilmente vistas, encontradas, ouvidas. E agora, em raras ocasiões, nós somos capazes de ouvi-las e capazes de vê-las. Nós deveríamos reverenciá-las mais profundamente do que a pérola no turbante. Pessoas infelizes não têm convicções religiosas profundas. É lamentável. É porque nunca reconheceram o peso relativo das coisas. E porque estão sem a sabedoria de 500 anos e sem a sabedoria de 1000 anos. Entretanto, devemos urgir a nós mesmos e encorajar outros, sendo capazes de receber a autêntica tradição dos Budas ancestrais, mesmo que seja apenas uma prostração, uma instância de sentar corretamente. Deveríamos profundamente sentir grande felicidade e alegrar-nos pela boa fortuna de ter encontrado o que é difícil de encontrar. As pessoas a quem falta esta mente, mesmo que encontrem aparência no mundo de milhares de Budas, não possuirão uma única virtude e não serão capazes de obter um único benefício. Serão apenas não budistas que em vão se apegam ao Dharma de Buda.
Pode ser que em suas bocas o aprendizado de Buda Dharma esteja lá, mas a verdadeira evidência de pregar o Dharma de Buda não pode nunca estar presente em suas bocas, ou seja, em algumas pessoas que ainda não se tornaram monges, seja um rei ou ministro, seja um Brahmadeva, um Chakradevani Indra, que venha pedindo pelos rituais de um monge morto, nunca permita fazê-lo. Diga a eles que voltem, que retornem à sua vida familiar, recebam os preceitos e se tornem um monge completo. Pessoas que estão apegadas à conduta e às recompensas do mundo triplo e que não aspiram à posição nobre, como os 3 tesouros, podem trazer milhares de peles vazias, imaculadas, pedindo os rituais de um monge morto. Mas isso seria mais severa violação. Isso não produziria grandes méritos. E se quer estabelecer relações favoráveis com o mérito do Dharma de Buda, deveriam rapidamente deixar a vida familiar, receber os preceitos de acordo com o Dharma de Buda e se tornarem monges completos. À noite, o atual Ryakujo dá pregação formal na sala do Dharma e discute o episódio. O princípio dessa discussão é extremamente duvidoso. Que espécie de debate poderia haver? Parece que o senhor idoso, tendo já completado o processo de 500 vidas, se livra do seu corpo anterior. Será que as 500 vidas mencionadas agora são contadas através do mundo humano? Ou são contadas no estado de uma raposa selvagem? Será que elas são contadas como a verdade de Buda? Elas seriam os olhos da velha raposa selvagem olhando para Ryakujo? Aqueles que são vistos pela raposa selvagem podem ser fantasmas de raposas selvagens. E aqueles que são vistos por Ryakujo são Budas ancestrais. Por esta razão, o mestre Zen Koboku Hojo diz o seguinte: Ryakujo intimamente experimentou encontrar-se com a raposa selvagem. Questionado por ela, ele rugiu. E agora eu digo a todos vocês, praticantes, vocês completamente puseram para fora a raposa ou não? Assim, uma raposa selvagem é o olho da experiência íntima de Ryakujo. O importante é para pôr para fora essa longa língua e falar aos outros uma palavra de transformação. E no exato momento de fazê-lo, nós nos libertamos do corpo da raposa, nós libertamos o corpo de Ryakujo, nós libertamos o corpo do senhor idoso, que é não um senhor idoso, e nos libertamos do corpo de todo o universo. O Baku então pergunta: o homem no passado deu uma resposta errada, como uma palavra de transformação, e caiu no corpo de uma raposa selvagem por 500 vidas. Se ele não tivesse feito um erro naquele momento, o que teria acontecido? Esta questão é a realização das palavras dos Budas ancestrais. Entre os veneráveis, na linhagem de Nangaku, ninguém se compara ao Baku, nem antes nem depois dele. E assim, o senhor idoso nunca diz: eu respondi ao praticante erroneamente. E Ryakujo nunca diz: ele respondeu erroneamente. O que o Baku agora casualmente diz? O homem no passado deu uma resposta errada como uma palavra de transformação? Se ele disser que Ryakujo está dizendo causa e efeito era um erro, então o Baku,
obteve a grande intenção de Ryakujo. E se, como Baku nunca investigou os pontos de vista errôneos, e ele responde entre erros, aquilo que os Budas ancestrais exprimem. Nós deveríamos aprender na prática que este episódio particular do passado Ryakujo não menciona a resposta errada do atual Ryakujo e não menciona nenhuma resposta errada. Pelo contrário, usando 500 peles de raposas selvagens, cada uma com a profundeza de 3 inches, ele experimentou a vida das montanhas. E pelo benefício dos praticantes, ele as expressa. Porque a pele de uma raposa selvagem aponta os cabelos do estado liberto. E o presente Ryakujo existe como um fedido saco de peles. E quando nós procuramos por ela, é metade da pele de uma raposa selvagem no processo de se libertar. Existe o cair, existe o libertar-se. Em cada momento está além dos erros. Existe causa e efeito, que em cada momento fala palavras para outros. Existe evidente grande prática em si mesmo. Se o Baku viesse agora e perguntasse, se ele não tivesse feito erro em qualquer momento, o que teria se tornado? E eu diria, ele ainda assim teria caído no corpo de uma raposa selvagem. E se o Baku perguntasse, por quê? Eu dizia, você é fantasma de raposa selvagem. E mesmo assim não seria assunto de erro ou não erro. Não conceda a questão de Baku uma resposta correta, uma questão correta. Se o Baku novamente perguntasse, o que seria se tornado? Eu ia dizer, você é capaz de compreender a pele na face ou não? Eu diria mais ainda, você se libertou do corpo de uma raposa selvagem ou não? Mais ainda eu diria, você responderia àquele praticante, eles não caíram em causa e efeito. Ou não. Mas as palavras de Ryakujo, vem até aqui e eu direi a você, já inclui a expressão, o que vai se tornar é apenas isto. O Baku dá um passo, esquecendo o passado e esquecendo o futuro. E o tapa de Ryakujo são infinitas transmogrificações de uma raposa selvagem. Ryakujo bate suas mãos e ri e diz, você apenas exprimiu que a barba de um estrangeiro é vermelha, mas também há o fato de que uma barba vermelha é um estrangeiro. Essa expressão não é uma expressão à toa de um espírito que pertence a centenas de perfeições. É apenas 80 ou 90% de realização. Como uma regra, quando nós reconhecemos 80 ou 50%, é porque não são 80 ou 50%. E quando reconhecemos 100% de perfeição, não há nada mais do que 80 ou 50 ou 90% de realização. Sendo assim, eu gostaria de dizer, a expressão de Ryakujo permeia todas as direções. Entretanto, ainda não saiu o corpo da raposa selvagem. Os calcanhares de Baku estão tocando o chão. E ainda assim parece que ele está preso no caminho dos matins das preces. Num tapa e num bater de mãos. Existe um, não dois. Barbas vermelhas são estrangeiros, e estrangeiros de barbas são vermelhas. Shobogenzo Daishugyo foi pregado a uma assembleia no antigo templo Kippo, em Etsuo, no 9º dia do 3º mês lunar do 2º ano de Kangen, 1244. Daishugyo.
Maravilha, né? Esse livro, esse texto também, Dogen reescreveu ele mais tarde, naqueles textos que ele achou que ele precisava refazer. E a gente vai ler para vocês na próxima semana a última versão desse texto, escrita pelo mestre Dogen. Tantas preocupações, né? Se transformar em raposa, não transformar em raposa, deixa de ser raposa, raposa vira monge, monge vira raposa, 500 vidas. Que 500 é essa que são somadas e diminuídas? O que é a grande prática? Você está sujeito ou não à lei de causa e efeito? Você, uma pessoa que, para se tornar Buda, está além da causa e efeito? Ou está preso à causa e efeito? É a própria causa e efeito, diz Dogen. Você se torna causa e efeito. Causa Buda manifesta Buda. Efeito Buda manifesta causa Buda. Um prazer estar com vocês essa noite, da Bahia, de Lorena, de vários lugares do mundo, aqui estamos juntos. Muitas pessoas foram indo embora, foi bem divertido ver isto, porque começamos com mais de 1000 pessoas, quando o texto fica sério e bom, o pessoal se manca, se manda, não aguenta. Por isso que fala que o Dharma se autoprotege. Quem não está preparado para ouvir o Dharma não consegue ouvir o Dharma. Parece um pouco confuso, Dogen Zenji Samai vai e vem, repete palavras, repete frases, as traduções nunca são tão boas, mas o que ele está dizendo? O que ele está questionando o Baku? Que ele considera um melhor do que todos os outros? Que respostas dar? Será que não está além das respostas e das perguntas? Como pode dar o enterro de um monge para uma raposa morta? E quem disse que são 500 vidas contadas por quê? Por anos, por kalpas, por raposas, por seres humanos, por deidades, por Budas? Que história é essa? Analogias, gente. E há pessoas que levam a analogia literalmente. É isso que ele está dizendo. Ô, sua raposinha, você é espertinha, você quer ser espertinho. Aqui no budismo não tem espertinho nem espertinha. Você cai com a esperteza. Você é derrubado pela sua própria esperteza. Você tem que acessar a sabedoria, gente. Não é ser espertinho, sabidinho. É mais do que isso. Você se torna causa e efeito. Causa e efeito não estão separados de você. Não estão separados dos Budas ancestrais. É a grande prática, a grande realização da Ishugyo. Não é um shugyozinho qualquer, não. Não é fazer 10 minutos de zazen por dia e dizer que você pratica muito. É fazer angô no mosteiro. Ficar pelo menos um período todo no mosteiro. No mínimo 3 meses, 6 meses, 1 ano. Eu fiquei 8 anos no mosteiro. Fiquei 12 anos no Japão, como monja. E mesmo assim achei insuficiente. Eu sou monja há 40 anos. E sei muito pouco ainda. Ainda há tanto a aprender. 40 anos de vida monástica. Com a bênção de poder conhecer, conviver e ouvir diferentes professores em diferentes países, com diferentes maneiras de ensinar o Dharma. E a única razão que eu aprendi japonês foi para poder ler Dogen Zenji Sama, para entender Dogen Zenji Sama, porque todas essas traduções deixam muito a desejar. Mas eu não aprendi japonês suficiente para traduzir Dogen Zenji Sama, que seria como traduzir Shakespeare, uma linguagem de 1200 para 2022. São mais de 800 anos de modificações, de analogias e situações históricas e situações de lugares, de etnias bem diferentes.
um ser que vive a grande prática, um ser desperto, um Buda, está sujeito ou não à lei de causa e efeito? Ninguém está fora de causa e efeito? É a outra maneira que Dogen Zenji-sama escreve já com mais idade sobre esse caso. Pode alguém não estar sujeito a causa e efeito? Sujeito é depender, ser a manifestação. Quem conhece o Dharma conhece a causalidade. Alguém está fora da causalidade? Existe alguma coisa que não dependa da causalidade? É isso que você deve perguntar a você. O que é causa, efeito e condição? Quando que é causa? Quando a causa é condição e efeito, quando o efeito é causa e condição, quando a causa de algo é condição de outro e efeito de uma terceira? Nesta trama da existência, onde intersomos, interrelacionados e interligados a tudo e a todos. Onde é que está você? Onde é que está a sua percepção e a sua clareza da realidade, de quem é você, o que é vida, o que é morte? Acabei de falar com uma escola de medicina que fazem tratamento paliativo. Cuidar dos que estão morrendo, sabendo que vão morrer. Mas isso é cuidar da vida, porque o tempo todo nós sabemos que vão morrer. Eu falar com vocês é porque eu sei que vocês estão morrendo. É saber que eu estou morrendo, que todos nós estamos morrendo. Mas enquanto não morremos, estamos vivos. E enquanto vivos, questionamos, investigamos e procuramos entender essa coisa chamada existência. Essa coisa chamada mente humana, as nossas capacidades de percepção da realidade, dos nossos sentimentos e emoções, para não ficarmos confusos, não nos tornarmos raposas, sacos velhos, peles largadas de raposa. É isso que você quer ser? Um fétido saco de pele e pelos? Ou será que você pode ter um momento de lucidez e você pode despertar e sair de todas as mazelas pelas quais tem entrado, de raivas, de rancores, de invejas, de ciúmes, de desprezo? Como que você pode desprezar um outro ser humano? Como que você pode se sentir superior a alguém que você nem conhece? Como que você pode querer defender um território se não há territórios, mas é um planeta só? Como que você pode bombardear cidades e pessoas, animais e árvores e a própria terra? Isso tudo é grande ignorância. Não são nem raposas selvagens, porque seria ofender as raposas selvagens. É hora de despertar, gente, de não admitir. Está passando uma ambulância. Quem estará nessa ambulância agora? Hoje morreu um monge da Terra Pura, Wagner Hakushin. Tinha 62 anos de idade. Eu o conheci. Era grande, forte. Que esteja na grande paz de Nirvana. Que sejam feitos os rituais adequados ao monge. Porque ele não era uma raposa. Nem estava no corpo de uma raposa. Um corpo humano que deixou sua família, sua casa, que fez Shuketokudo sair da família para cuidar da grande família humana. Mas não é apenas da família humana, é todos os seres. Fez treinamento, era responsável por templos e por comunidades. Este, sim, tem que ter o ritual adequado. O ritual de respeito e dignidade.
agradecendo os seus 62 anos de vida, Wagner Hakushin. Que esteja na grande paz de Nirvana, que seja recebido por todos os Budas e Bodhisattvas, que a Amida Buda o receba através das mãos de Kanon Bodhisattva na terra pura. E na verdadeira terra pura, que você encontre todos os Budas e Bodhisattvas, ou reencontre a si mesmo. Obrigada por sua vida, por sua prática, a sua amizade, os seus encontros fortuitos, aqui e ali, no Hanamatsuri, há muitos anos atrás, na Praça da Liberdade, de coromo verde, um grande iracuçu dourado de lado. Eu me lembro de você. E eu agradeço a sua vida. Agradeço que você tenha se tornado monge, que tenha transmitido o Dharma a tantas pessoas e que estará sempre nos nossos anais dos brasileiros monges budistas que levaram adiante o Dharma para o bem de todos os seres. Muito boa noite a todos vocês e até breve. Próxima semana, segunda-feira, 8h30, aqui. Novo capítulo do Shobogenzo.